te damos graças pelo amor de Deus que foi derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Te agradecemos porque podemos andar nesse amor, Senhor. Evidenciar o teu coração, o teu caráter aos homens. Te agradecemos, Pai. Te agradecemos por esse tempo onde temos sido ensinados pelo teu Espírito coisas concernentes ao amor, o caminho mais excelente. Senhor, nós te agradecemos por iluminação de olhos do entendimento. Te agradecemos, Pai, por revelação dentro deste assunto. Desejamos andar à altura da revelação que temos recebido, Senhor. Desejamos andar em amor para com todos os homens. Te agradecemos pela inspiração do Espírito Santo para esta noite, para falar a tua palavra, transmitir graça àqueles que me ouvem. Te louvo e te agradeço por uma atmosfera do Espírito, um ambiente de mansidão para acatar a tua palavra, e assim ela é poderosa para salvar a nossa alma. Te louvo e te agradeço, Senhor. Te louvo e te agradeço pela oportunidade de estarmos reunidos como igreja nesta noite, neste lugar. Obrigado, Senhor. Obrigado. No nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Graça e paz, querido. Sejam multiplicadas no pleno conhecimento dele. Você pode sentar. Aleluia. Que maravilha, que tempo precioso, que canção bela, inspirada. Amém. Podemos dizer que é a música tema do nosso seminário. Amém. Aleluia. Essa série Amor, o Caminho Mais Excelente tem abençoado muitas vidas. Temos testemunhos de pessoas interagindo no dia a dia, pós-ensinos que têm recebido, amém? Pessoas têm ouvido essa palavra, têm sido grandemente impactadas por ela, e se está produzindo mudança de vida, está restaurando relacionamentos. Você fica feliz por isso, irmão? Aleluia, coisas já estão mudando em resposta a essa palavra que tem sido pregada. A palavra de Deus é viva e eficaz, amém? Ela está produzindo resultados para a glória de Deus. Então, pela manhã nós falamos um pouco sobre o amor como tendo ações correspondentes, amém? Mostramos que o amor não se constitui apenas de palavras. A Bíblia diz que nós devemos demonstrar o amor através das nossas ações, e falamos bastante sobre isso pela manhã, e foi um tempo precioso. E nessa noite nós daremos continuidade. Eu gostaria que você abrisse em Hebreus capítulo 10, versículo 24 e 25, Hebreus capítulo 10, versículo 24 e 25. Não obstante todos os desafios do tempo presente, nós temos encorajado os irmãos a continuarem congregando dentro daquilo que nos é permitido nesse tempo, amém, irmãos? Temos encorajado cada irmão a, dentro da sua possibilidade, vir aos cultos que nós temos promovido, porque entendemos que acontecem coisas nesse ambiente do congregar, nesse lugar. Muitas coisas do Espírito, atuações do Espírito Santo acontecem na nossa vida. Nós estamos em um ambiente espiritual, amém? Não meramente por causa do prédio, por causa das paredes, não. Porque você está aqui, esse ambiente é um ambiente espiritual. Porque você é espiritual. Amém, queridos? Então, nesse ambiente onde filhos de Deus se reúnem, coisas do Espírito acontecem. Nós somos ministrados por Ele. E a Bíblia mostra através desse texto, e eu quero falar um pouco sobre isso hoje. Hebreus capítulo 10, versículo 24 e 25 diz: e consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor. Diga, para nos estimularmos ao amor. E consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Amém? Então, geralmente é um texto que nós utilizamos para falar sobre a importância do congregar, e entendemos que nesse ambiente onde congregamos, o fato de congregar é uma manifestação de consideração.
Amém, irmãos? Consideração de uns para com os outros. E nesse ambiente onde nos consideramos mutuamente, nós nos estimulamos ao amor. E eu quero falar um pouco sobre isso, notando na Escritura como Paulo, em muitos contextos, estimulou a igreja ao amor de Deus, ou a andar em amor. Você vai notar que muitas cartas carregam essa tônica, essa mensagem. Não apenas Paulo, mas João. Na verdade, começando por Jesus, nós temos esse estímulo, este encorajamento sobre andarmos em amor para com todas as pessoas. Veja comigo João capítulo 13, versículo 34 e 35. Nós vamos ler vários versículos. Não vamos explanar tanto, mas eu creio que só na leitura dos textos nós já seremos grandemente abençoados. João capítulo 13, versículos 34 e 35. Jesus está falando para os seus discípulos e diz: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Geralmente pensamos que seremos conhecidos como discípulos do Senhor pelo poder que andamos, pelas obras que realizamos. Mas a Bíblia está dizendo, irmãos, que nós seremos conhecidos como discípulos dele se nos amarmos uns aos outros. Isso fará com que as pessoas de fato reconheçam. Um dos desafios da igreja da atualidade é exatamente esse. Existem muitas divisões, muitas facções, muitos problemas ocasionados por carnalidade, que fizeram com que esse impacto do amor de Deus lá fora fosse minimizado. Mas é um tempo onde algo divino está acontecendo nessa área. A unidade do corpo de Cristo, irmãos, vai liberar um poder extraordinário sobre a terra, e vidas serão alcançadas. Mas começa nestes relacionamentos, na igreja, entre irmãos, andando em amor uns para com os outros. Querido, deixa eu dizer uma coisa: se nós não nos amamos como irmãos em Cristo, quanto mais amar aquele que nos persegue, aquele que nos amaldiçoa, aquele que deseja mal ao seu respeito, aquele que lhe prejudica. Então, se é tão difícil amar os irmãos, que dirá aqueles que estão lá fora? Mas nós temos plena condição de amar tanto os irmãos como aqueles que estão lá fora, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração. Diga: eu tenho o amor de Deus dentro de mim. Amém, irmãos? Então Jesus encoraja, e ele deu um mandamento e não uma sugestão. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Então diga comigo: é mandamento, não sugestão. Então não é algo opcional. Eu decido se eu vou amar fulano, eu seleciono a quem vou amar. Não, irmão, é mandamento. Aleluia. Eu não sei se isso mexe com você, mas comigo mexe. Entender que eu não tenho opção nesse sentido. Veja João ainda capítulo 15, versículos 12 a 14. E depois vamos ler também o versículo 17 de João 15. João 15, 12 a 14. Diz: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando. E aí no versículo 17 diz: isso vos mando, que vos ameis uns aos outros. É interessante quantas vezes essa expressão é repetida. Quantos aqui sabem que repetição é a mãe do aprendizado? De tanto ouvir, você assimila aquilo entra em você. Então Jesus endossa muitas vezes que vos ameis uns aos outros. Diga: que vos ameis uns aos outros. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 12, versículo de número 10. Romanos capítulo 12, versículo 10. Eu quero ler esse texto na versão King James atualizada. Romanos 12, 10.
Diz assim: amai-vos dedicadamente uns aos outros com amor fraternal, preferindo dar honra a outras pessoas mais do que a si próprios. Vivemos uma época em que o hedonismo impera, ou seja, o homem no centro. Pessoas entendem que o mundo gira em torno delas, a vontade delas deve prevalecer, sempre o eu. Mas nós percebemos na Escritura que o amor de Deus não busca os seus próprios interesses. Amém, irmãos? E aqui está dizendo: amai-vos dedicadamente uns aos outros com amor fraternal, preferindo dar honra a outras pessoas. Se eu e você honrarmos outras pessoas, nós estamos agindo dentro do amor de Deus. O amor de Deus é assim, amém, queridos? E aí está dizendo: amai-vos dedicadamente, ou seja, quando eu amo, eu me dedico àquele a quem amo. Eu dedico a minha vida, eu dedico o meu tempo, eu dou a minha atenção, amém? O amor de Deus tem essas características. Quando nós, nos relacionamentos humanos, homem e mulher, alguém se apaixona, você dedica o seu tempo àquela objeto do seu amor. Você dá a sua atenção, você dá o seu melhor, você investe naquele ou naquela a quem você ama. Então com Deus não é diferente, o amor de Deus também é assim. Amai-vos dedicadamente, diga dedicadamente. Então o amor envolve dedicação, amém, queridos? E aí diz que nós devemos honrar, preferir o outro em honra, considerar o outro superior a nós mesmos. Isso é amor divino, amém? Veja um outro texto, Filipenses capítulo 2, versículo 1 e 2. Então nós estamos mostrando em várias epístolas estímulos ao amor, palavras que nos encorajam, que nos estimulam a andar no amor de Deus de uns para com os outros. Filipenses capítulo 2, versículo 1 e 2. Diz: portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação do amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Então, Paulo se dedica muitas vezes e dirige esse discurso às igrejas, que ele teve participação, que ele pôde cooperar no seu início, igrejas que ele gerou. Paulo ensinou essas coisas. Ele estimulou os irmãos a andarem em amor uns para com os outros, sabendo o efeito, o resultado que isso produz. Amém, queridos? Porque há benefícios em andar no amor de Deus. Isso é tema de outro dia. Nós vamos falar de benefícios no andar no amor de Deus. Vai produzir resultados. Amém? Veja um outro texto, Romanos capítulo 13, versículos 8 a 10. Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13, versículos 8 a 10. Diz: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. Pois quem ama ao próximo tem cumprido a lei. Pois isto: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. E se há qualquer outro mandamento, tudo nessa palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Amém? Temos apresentado nesses dias, já 3 finais de semana, um caminho mais excelente. Mostramos aqui Paulo no capítulo 12 de 1 Coríntios falando sobre dons, no capítulo 14 falando sobre línguas, manifestações, coisas do Espírito estão sendo ensinadas, mas no capítulo 13, Paulo coloca o ponto de equilíbrio em todas essas manifestações. Se não houver amor, de nada adianta todas essas coisas. Amém, queridos?
Então o amor de Deus vai ser esse balizador, esse ponto de equilíbrio em relação às manifestações, em relação àquilo que nós fazemos para Deus. Se não tiver amor envolvido, tudo isso será desconsiderado, descartado. Então nós temos uma dívida de amor para com as pessoas. Diga: eu sou devedor do amor de Deus. Amém? Paulo se considerava devedor diante da grandeza daquilo que ele recebeu, daquilo que foi feito em seu favor. Paulo se considerava devedor, e ele tinha um senso de urgência em relação a levar uma mensagem que produziria salvação na vida dos homens. E o evangelho é a mensagem do amor de Deus ao homem. Paulo se esmeirava em pregar essa mensagem. Amém, queridos? Então nós somos devedores do amor de Deus a todas as pessoas, não apenas aquelas que nós vamos com a cara, não apenas aquelas que nós nos simpatizamos. Não, irmãos, nós somos devedores do amor de Deus a todos os homens. Amém? Isso vai além da esfera da família de Deus, isso vai além da esfera da igreja. Nós precisamos olhar para o mundo como Deus olha. Jesus olhava para as multidões e tinha compaixão delas, porque elas andavam como ovelhas que não têm pastor. Sabe, esses são dias em que, por causa da mensagem do amor de Deus, compaixão vai queimar nos nossos corações pelos perdidos. Nós vamos olhar para as pessoas e o nosso coração estará como o coração do mestre, o coração de um pastor que deseja auxiliar as vidas, que deseja alimentá-las. Aleluia. Creio, irmãos, que os nossos corações serão movidos de íntima compaixão quando estivermos lá fora e virmos necessidades. Afinal de contas, o amor de Deus não é só de palavras. Lembra da mensagem de hoje de manhã? Ações correspondentes serão praticadas, evidenciando esse amor que Deus tem para com todas as pessoas. Efésios capítulo 4, versículos 1 a 3. Vamos lá? Efésios, capítulo 4, versículos 1 a 3 diz: rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Versículo 2 está dizendo que nós devemos suportar uns aos outros em amor, e nós entendemos que essa palavra fala sobre dar suporte, e não aquela ideia que muitas vezes nós temos de vou ter que aguentar. Não, irmãos, não é isso, não é suportar nesse sentido, mas é auxiliar, é dar suporte em amor, é se colocar disponível. O amor de Deus se coloca disponível. Diga: eu estou disponível. Se Deus encontrar pessoas disponíveis, irmãos, Deus não está procurando tanto capacitados, não. Deus não está procurando pessoas cheias de si, cheias de habilidades. Não, Deus está procurando disponíveis. Deus está prestes a mostrar o que Ele pode fazer na terra através de um disponível. Não é de alguém que tem muitos recursos, não é de alguém que tem muito conhecimento, não é de alguém que tem muita influência. Não, Deus vai usar disponíveis que amam com seu amor. Amém, queridos? Aleluia. Então nós vamos dar suporte uns aos outros, em primeira instância, nesse contexto mesmo, da família cristã. Agora, quantas pessoas, irmãos, lá fora foram alcançadas quando receberam suporte de um cristão cheio do Espírito? Quantas pessoas, irmãos, diante de uma necessidade, teve a oportunidade de se conectar com um cristão? Sabe que isso muitas vezes será uma ferramenta de evangelismo. Você vê alguém fazendo uma atividade, você entra em cena para dar suporte àquela pessoa, o coração dela se abre, e quando você fala de Jesus para ela, ela recebe, porque o amor de Deus se importa.
O amor de Deus se importa. Amém, queridos? Então alguém estará lá num desafio, com um problema. Já vi pessoas que compartilharam com colegas de trabalho cristãos: olha, eu estou com um desafio lá em casa, estou com um problema com os filhos, eu estou com um problema no casamento. E você diz: eu vou pegar junto com você, eu vou orar por você, vamos crer em Deus. E você ora e aquilo é resolvido. E a pessoa fica tão grata que ela diz: domingo eu vou lá na tua igreja, porque eu quero ouvir a palavra que você tem ouvido, eu quero esse Jesus que você prega. Aleluia. Esse tipo de coisa, irmãos, esse suporte em amor vai abrir portas para evangelismo. Portas de salvação serão abertas quando nós demos suporte às pessoas em amor. Aleluia. Quando você vai além daquilo que lhe é pedido, por amor. Porque você entende: tudo que eu faço como para o Senhor e não a homens. E quando você age assim, irmãos, portas vão se abrir, oportunidades virão, e eu e você poderemos compartilhar da mensagem, e vidas serão afetadas por isso. Aleluia. Então, ainda em Efésios, no capítulo 5, versículos 1 e 2. Efésios capítulo 5, veja quantos estímulos ao amor de Deus sendo compartilhados nas epístolas. Paulo e outros, além do próprio Senhor Jesus, fala sobre isso. Veja Efésios 5, 1 e 2. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Então veja, porque Cristo amou, se entregou. Quem ama se entrega. Quem ama se doa. Amém, irmãos? E nós temos o exemplo do Senhor, e a Bíblia diz: imite. Como filhos de Deus, sede imitadores dele. Nesse sentido. Amém, queridos? Nós devemos nos entregar, nós devemos nos colocar disponíveis mesmo para atendermos às necessidades e cumprirmos o plano de Deus. Efésios 5, 25, já falando no contexto dos relacionamentos humanos, casamento. Efésios 5, 25. Efésios 5, 25 diz: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Veja, mais uma vez, essa ideia que a palavra traz, esse entendimento. Quem ama se entrega. Quem ama serve. Quem ama se coloca disponível. Quem ama vai atender necessidades. Amém, queridos? Então a Bíblia exorta: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja. Amém? Colossenses 3,19. Colossenses 3,19, outro texto que vai tratar desse contexto de casamento, relacionamentos entre homem e mulher. É importante enfatizar isso. Amém? Casamentos entre homem e mulher. Nos nossos dias tem que detalhar isso. Amém? Porque esse é o padrão divino. Amém, irmãos? E diz em Colossenses 3,19: maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Geralmente nós temos como pecado só aquelas coisas grotescas, adultério, sei lá, tantas outras coisas, vícios, coisas como essas. Mas aquilo que a Bíblia diz para não nos envolvermos, irmãos, se nos envolvermos também pecamos. É interessante que a Bíblia diz assim: aquele que sabe fazer o bem e não o faz, peca. Então não fazer o bem, podendo fazer, é pecado. Tratar a esposa com amargura, quando a Bíblia diz ame a esposa, também é pecado. Se a Bíblia está dizendo para não tratar desse jeito. Então quando caímos nessa vala, nestas práticas, devemos rapidamente, irmãos, nos arrependermos disso. E resolvermos isso diante de Deus, para que a nossa comunhão não seja comprometida nem com Deus,
nem com os irmãos, nem com as pessoas. Amém? Podemos resolver as coisas, evitar os acúmulos. A Bíblia diz para deixarmos, nos despojarmos de todo o acúmulo de maldade. Então uma coisinha aqui hoje, outra coisinha amanhã, uma mágoa aqui, um ressentimento aqui, uma chateação aqui. Não, mas é tudo muito pequeno, é uma bobagem, mas a Bíblia diz que são as pequenas raposinhas que destroem a vinha. Algo grande que Deus está fazendo na vida de alguém pode ser destruído, deteriorado por pequenas coisas que foram acumuladas ao longo do tempo. Um casamento pode ruir, irmãos, por causa de amarguras, ressentimentos, coisas mal resolvidas, falta de perdão, falta de sinceridade, falta de comunicação, até falta de expressão desse amor, com palavras e com ações. Sabe, às vezes as pessoas dizem assim, as mulheres às vezes se queixam, né? Meu marido não fala que me ama. É importante, irmãos, verbalizar o amor, mas o amor não deve estar apenas limitado às palavras, como nós falamos hoje pela manhã. Mas é importante falar de novo que ama. É importante dizer de novo. É importante lembrar o outro do nosso amor ao seu respeito. Então, maridos, digam que amam as suas esposas. Esposas, digam que os seus maridos são importantes, o quanto vocês os amam. Pais, diga aos filhos que os amam. Nós precisamos expressar sim, irmãos, verbalizar o amor. A Bíblia diz sobre Jesus ao nosso respeito, aquele que vos ama. A Bíblia declara que Deus nos ama. Amém? E quão importante para nós é, em alguns momentos da nossa vida, sermos lembrados que Deus nos ama. Então nós devemos expressar sim o nosso amor. E nesse relacionamento conjugal, não devemos tratar o outro com amargura, mas devemos andar em amor para com o cônjuge. Amém, queridos? Não apenas cônjuge, mas também filhos. Filipenses capítulo 2, versículo 1. Não, esse texto eu já li. Vamos para Colossenses capítulo 3, versículo 12 a 15. Colossenses capítulo 3, versículos de número 12 a 15. Está escrito: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo árbitro em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Amém? Então a Bíblia nos instrui, suportar uns aos outros, perdoar mutuamente. Domingo passado falamos mais especificamente sobre a questão do perdão, em várias instâncias. Falamos sobre receber o perdão de Deus, falamos sobre perdoar o outro, e também falamos sobre perdoar a si mesmo quando você erra. Tudo isso é importante para preservar a tua vida espiritual, a tua saúde espiritual e os teus relacionamentos. Mas esse texto aqui está falando, assim como Ele nos perdoou, devemos perdoar também, e o amor esteja acima de tudo isto. O amor é o vínculo da perfeição. Amor, irmãos, o andar em amor está intimamente relacionado à maturidade espiritual. A Bíblia, quando propõe perfeição, está falando de maturidade. E o desejo de Deus, irmãos, é que cheguemos à maturidade espiritual. Podemos nos exercitar no nosso dia a dia, nessa prática. Quanto mais você ama, mais maduro você é. Vou dizer de novo. Quanto mais você ama, mais maduro você é. Amor está relacionado à maturidade, ou o andar nesse amor. E eu não estou falando só, volto a dizer, de pessoas agradáveis, de pessoas
que é fácil você amar. Eu estou dizendo quando até mesmo aquelas que te perseguem, aquelas que te prejudicam, são amadas por você, são objeto da tua oração. Eu e você estamos demonstrando, irmãos, que temos amadurecido no Senhor. Amém? Temos sido aperfeiçoados no amor de Deus, temos crescido nestas coisas. Vamos para 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 12. 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 12. Glória a Deus. 1 Tessalonicenses 3,12 diz: e o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor, uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco. Então veja que esse amor que temos, irmãos, vai crescer, vai aumentar. Diga: o meu amor pelo outro vai aumentar. Paulo ora pelos irmãos, pedindo que o vosso amor aumente mais e mais. Eu creio que esses são dias em que o nosso amor vai aumentar uns pelos outros. Esses são dias, irmãos, em que os nossos laços serão ainda mais fortalecidos. Não obstante todo esse contexto que sugere separação, no espírito estamos intimamente ligados, intimamente atrelados, unidos pelo amor de Deus, pelo Espírito da graça que opera em mim e opera em ti. Nós estamos conectados. Ainda que não possamos nos tocar como gostaríamos, ainda que não possamos estar juntos como desejaríamos, mas sabe, irmãos, maior é aquilo que nos une do que aquilo que nos separa. Aleluia. Glória a Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 9 até o 10. Glória a Deus, porque o nosso amor está aumentando, está crescendo. 1 Tessalonicenses 4, 9 a 10 diz: no tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos, que deveis amar-vos uns aos outros. E na verdade estáis praticando isso mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais. Olha, se isso não é estímulo, eu não sei o que é. Lembra do primeiro texto? Nos estimularmos ao amor. Como Paulo fez isso na sua vida ministerial? Como ele encorajou as igrejas, como ele encorajou os irmãos a se amarem e progredirem nisso. Sabe, nós podemos crescer nessas coisas, irmãos. Nós podemos estar tão coesos no amor de Deus, tão conectados no Espírito, que mesmo que alguém não fale uma necessidade, você sabe. Por percepção espiritual, ainda que alguém não comunique uma necessidade, eu e você vamos ser socorro do Espírito de Cristo para os nossos irmãos em momentos específicos. Você começa a perceber no teu coração os desafios do irmão, mas você não vai ser aquele que vai sair falando dessas coisas, não. Você vai orar sobre isso, e dentro da sua condição, da sua possibilidade, você vai suprir aquela necessidade. Diga: eu sou o socorro do Espírito de Cristo na vida do meu irmão. Dias de sensibilidade espiritual, irmãos. Dias onde homens e mulheres de Deus vão se levantar para tirar cargas dos ombros de outros, na intercessão. Ninguém vai comunicar a necessidade, mas alguém vai perceber no Espírito: eu acho que eu preciso ir lá no irmão. E vai chegar lá, levando algo, e quando você chega lá, o que você levou era exatamente o que o irmão precisava. Guiados pelo Espírito da graça.
porque progredimos no amor, porque estamos tão coesos, tão conectados uns com os outros, que agora ninguém precisa mais comunicar isso não. A Bíblia diz que lá no princípio da igreja, não havia necessitados entre eles, tudo era em comum, eles repartiam. A Bíblia diz que nós devemos repartir, administrar ao outro o dom que recebemos. Esses são dias, irmãos, em que aquilo que você tem, você vai repartir, e aquilo que eu tenho também vou, e aquilo que nos falta será completado. Eu não estou falando necessariamente de questões materiais, financeiras, não, irmãos, eu estou falando de momentos específicos, onde você precisa de uma instrução, de um conselho, e Deus vai levantar alguém que está debaixo da influência do espírito de conselho, e vai chegar na hora certa, e vai chegar com a palavra de Deus, para confirmar coisas que estão no teu coração, ou até para não deixar você errar em alguma área, alguém levantado pelo Espírito, irmão, para nos auxiliar, para nos dar suporte, em momentos específicos, por causa dessa coesão, por causa desse entrelaçamento profundo, nós vamos progredir no amor de Deus. Diga, eu vou progredir no amor de Deus, cada vez mais. Hebreus capítulo 13, versículos 1 a 3. Hebreus capítulo 13. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Hebreus capítulo 13, versículos 1 a 3 diz: seja constante o amor fraternal. Não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a, sem o saber acolheram anjos. Lembrai-vos dos encarcerados, como se presos com eles, dos que sofrem maus tratos, como se com efeito vós mesmos em pessoa fosseis os maltratados. Está falando sobre identificação, está falando sobre sentir a dor do outro. A Bíblia diz para chorar com os que choram, mas também diz para se alegrar com os que se alegram. Identificação, irmão. Aleluia. E está dizendo, olha, não negligencie a hospitalidade, receba pessoas, receba bem, como recebendo o Senhor. Um homem de Deus uma vez ficava orando para Jesus aparecer para ele. Senhor, como eu queria te ver. Homens na escritura viram o Senhor. Eu queria te ver, eu creio que isso é lícito, pedir, e ficava lá orando sobre isso. Um dia, após ter feito uma oração como essa, alguém bate na porta, e quando ele abre a porta era um mendigo, e aquele mendigo pede algo para ele, diz: vai embora daqui, não quero saber de você, vai embora. Era um homem de Deus, um crente, mas não discerniu aquilo, aquela visitação. Isso se repete por 3 dias. Após a oração, aquele homem bate na porta dele, e ele enxota o homem todas as vezes, até que no 3º dia, quando ele estava orando, pedindo para Jesus aparecer, Jesus disse: eu não vou mais aparecer para você. E ele disse: como assim, Senhor? Porque quando você deixa de receber a este pequenino, você deixa de me receber. Mas se você recebê-lo a mim, você recebe. Diz mais: lembrai-vos dos encarcerados. Sabe, irmão, eu louvo a Deus por um trabalho que o Ministério Verbo da Vida tem realizado. Tem encontrado graça diante dos homens, diante da Secretaria de Segurança Pública, não apenas em São Paulo, mas também no Nordeste, entrando nos presídios para levar essa palavra revelada. Sabe, irmãos, uma sala está sendo construída dentro de um presídio de São Paulo, para que a palavra de Deus seja ensinada lá. E conhecereis a verdade vos libertará. Sabe, cadeias não podem prender aqueles a quem Cristo libertou. Muitos deles vão ter que sim cumprir uma pena, mas no espírito estão livres, na alma livres por causa dessa palavra. Um trabalho extraordinário está sendo feito. A Bíblia diz: lembrai-vos dos encarcerados, ame essas pessoas,
Por causa do amor de Deus pelos encarcerados, irmãos, uma mulher de Deus foi levantada num ministério poderoso. Ila Nicolas estava condenada à prisão perpétua, mas um ministério a amou, enviando literaturas para os presídios. A palavra chegou lá, aquela mulher foi salva, se arrependeu, e um mover sobrenatural começou, a ponto de que aquela mulher foi colocada em liberdade, e hoje ela prega essa palavra. Mas aquela mulher estava encarcerada, sem esperança. Aquela mulher tinha como sentença prisão perpétua, mas uma intervenção de Deus chegou. Foi como naquela situação de Pedro, uma igreja orando incessantemente, Pedro preso, ia morrer. Tiago passou pelo fio da espada um dia antes, Pedro era o próximo, mas a igreja orava incessantemente por Pedro. Meia-noite, uma visitação chega. Um anjo do Senhor entra naquela prisão e abre as portas automaticamente. Toca do lado de Pedro e diz: vem, vamos embora. Por causa de manifestações do amor de Deus, na oração, na intercessão, intervenções de Deus vão cair sobre pessoas que estão em situação difícil, irmão. Aleluia. Intercessão fala de se colocar no lugar do outro, sentir a dor do outro, é apresentar a causa do outro como se fosse sua. Amém, irmão? Eu sei que encargos de oração vão cair sobre pessoas nesses dias, por causa dessa mensagem do amor de Deus. Quando você estiver orando, você vai se sentir como um preso, mas de repente, por insistir naquela oração intercessória, algo no espírito vai se romper. Você vai ouvir o barulho da cela se abrindo. Sabe o que é isso? É aquela nota de vitória que o Espírito confere quando a oração foi atendida. E Ele vai dizer para você: está feito, pode dançar, pode se alegrar sobre isso. Alguém agora mesmo ficou livre. Aleluia, glória a Deus. 1 Pedro capítulo 1, versículos 22 e 23. Glória ao nome do Senhor. Primeira Pedro 1, 22 e 23. Diz: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Tendo passado por esse processo, irmãos, alma purificada pela obediência à palavra que nós temos recebido, o amor fraternal não fingido, vamos nos amar uns aos outros ardentemente. Aleluia. Um senso de cuidado pelo outro vai se levantar dentro de você. O desejo de cuidar de pessoas, cuidar de vidas. Um coração de pastor será conferido a pessoas aqui. Um coração pastoral, que ama as ovelhas, que ama as vidas. Aleluia, amando ardentemente, pensando: como é que está aquele meu irmão? Faz tanto tempo que eu não o vejo. Primeira Pedro capítulo 4, versículos 8 a 10. Aleluia. 1 Pedro capítulo 4,
versículos 8 a 10 diz: acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros sem murmuração, servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. São textos tão claros, amados, que dispensa muita explanação, muitas instruções da parte de Deus dentro desse assunto, muito estímulo, muito encorajamento para andarmos dessa maneira. 2 Pedro capítulo 2, versículos 7 a 8, vamos caminhar para o final dessa ministração. 2 Pedro capítulo 2, versículos 7 a 8. 2 Pedro 2, 7 e 8. Com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor, porque essas coisas existindo em vós aumentando, fazem com que não sejam nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Essas coisas existindo em nós, aumentando em nós, fazem com que não sejamos inativos. Diga, eu não estou inativo dentro do plano de Deus. Não estamos inativos. Existe uma contribuição nossa, amando e crescendo nisso, irmãos, nós estamos contribuindo. 1 Pedro, né? 2 Pedro capítulo 1, eu disse 2, né? Vamos ver 1 João capítulo 2, versículo 9 a 11. Vamos caminhando para o final, mais algumas referências apenas. 1 João capítulo 2, versículo 9. 1 João 2, 9. Nós vamos ler até o 11. Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Quem odeia, irmão, vai ficar cego espiritualmente, vai perder as percepções divinas. Mas quem ama, vai ter revelação da parte de Deus, vai ter direção para a vida, vai saber do plano e da vontade de Deus para si. Ainda em 1 João capítulo 3, versículo 11. 1 João 3, 11 a 18. Diz: porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Não segundo Caim, que era maligno e matou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possui recursos desse mundo, e vir a seu irmão padecer necessidade, e fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Eis aí o contexto daquilo que nós ministramos pela manhã. Veja alguém com posses, alguém com recursos nesse mundo, vir um irmão padecer necessidade e não atendê-lo. Irmãos, isso não é demonstração do amor de Deus. Mas eu declaro que Deus vai encher filhos e filhas fiéis de bens, para que esses filhos sejam socorro divino, para que eles possam ajudar os necessitados, para que eles possam socorrer pessoas, e fazendo isso vão evidenciar esse amor, não apenas com palavras. 1 João 3,23. 1 João 3,23.
Diz: ora, o seu mandamento é este, que creiamos em o nome de seu Filho Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. Diga: o Senhor me ordenou a amar o próximo. 1 João 4, 7 e 8 diz, não precisa abrir, deixa eu citar rapidamente alguns textos: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. 1 João 4, 11 e 12 diz: amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus, senão amarmos uns aos outros. Deus permanece em nós, e o seu amor é em nós aperfeiçoado. 1 João 4, 19 e 21, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser ama a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele esse mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Segunda carta de João, capítulo 1, versículo 5. Segunda carta de João 1:5. Para finalizarmos, diz: e agora, Senhora, peço-te, não como se escrevesse mandamento novo, senão o que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Irmãos, quantas referências lemos nessa noite, e faltaria tempo para citar todas elas, falando a mesma coisa, nos estimulando a mesma coisa. Deixa eu dizer, um Deus que fala tantas vezes a mesma coisa quer ser ouvido, quer ser atendido sobre isso. Então não temos desculpa nessa área, não somos mais inocentes nessa questão, não podemos nos justificar quanto à falta de amor a alguém. Não tem jeito, Deus pegou a mim e pegou a você, fomos pegos por Ele, já estamos enredados com aquilo que nós temos ouvido. Sabe, irmãos, um homem abordou o irmão Reagan após uma ministração e disse: irmão, você está enredado com tudo aquilo que você falou agora. E o irmão Reagan disse: sim, mas você está enredado com tudo aquilo que você ouviu. Diga: eu estou enredado com tudo aquilo que ouvi nessa noite. Você pode ficar em pé, querido? Aleluia! Oh, glória a Deus! Passeamos pelas Escrituras, vimos tantos textos que reforçam esta instrução divina: amemos uns aos outros. E essa deve ser a decisão do nosso coração, diante das pressões e dos desafios e das situações que se levantam para nos separar muitas vezes. Nós devemos escolher pelo amor de Deus. Eu vou andar em amor, eu vou ficar com o amor divino, eu vou preservar a unidade no vínculo da paz, eu serei um pacificador sempre. Amém, irmãos? Nós podemos fazer escolhas segundo esse amor, e vamos ver resultados maravilhosos, não apenas na nossa vida, mas também na vida daqueles que serão afetados por essa influência que vai fluir de nós. Aleluia. Então feche os seus olhos e rende graças ao Senhor por esse tema, por essa palavra, por esse assunto que tem sido tratado, pela oportunidade que Deus está nos dando de ajustar, de arrumar, de resolver as coisas. Se eventualmente temos alguma coisa contra alguém, podemos resolver isso, podemos perdoar, podemos ficar livres, podemos andar sem peso, podemos correr a nossa carreira com perseverança. Oh Pai, nós queremos Te adorar, queremos Te agradecer nessa noite. Te agradecemos por essa palavra, Senhor, essa palavra que está construindo coisas em nós e despertando outras. Te agradecemos pelo Teu Espírito lembrando mentes esclarecidas sobre essa nossa responsabilidade, sobre esse mandamento que nos foi dado, Senhor.
Queremos andar à altura dessa revelação. Sabemos, Pai, que teremos oportunidades no nosso dia a dia de andarmos na contramão desse ensino. Mas obrigado. Obrigado porque a Tua palavra tem vindo ao nosso coração. E ela está nos preparando, Pai, para enfrentar as situações diversas que vão se apresentar na nossa vida, no nosso dia a dia. Em outro tempo, não tínhamos esse conhecimento. E andamos em ódio, andamos em amargura, andamos em rancores e sofremos consequências, Pai. Muitos de nós adoeceu no corpo e na alma por agasalhar sentimentos errados. Mas quando a Tua palavra veio e nos encontrou, oh Senhor, libertações aconteceram. Pesos caíram por causa da unção que há na Tua palavra. E fomos colocados em liberdade. Oh, eu Te exalto, Pai, porque não precisamos andar presos, podemos andar livres, se escolhermos trilhar esse caminho do amor. Como Te somos gratos, Senhor. Te somos gratos pelas transformações que têm acontecido em nossa vida, por causa da Tua palavra ouvida e praticada. Cremos que mais experiências, mais testemunhos serão acumulados nesses dias, Pai, e vidas serão afetadas por isso. Te dou graças, Senhor, em nome de Jesus. Essa semana liguei para uma pessoa, uma senhora, que já tem uma certa idade, e ela compartilhou comigo: esses dias eu não consegui nem dormir direito, eu passei a noite refletindo no amor de Cristo. E eu me lembrei de um tempo na minha vida que eu não tinha conhecimento dessa palavra, e eu não tive a oportunidade de perdoar pessoas. Mas graças a Deus que essa palavra tem sido pregada e ensinada. Hoje eu posso amar com o amor de Deus. Sabe, irmão, aquele testemunho singelo, simples, mexeu demais comigo. E ela me encorajou dizendo: continue falando sobre isso. Continue, você está sendo guiado pelo Espírito Santo. Sabe quem é essa mulher? É a minha mãe. Eu não sei se essa palavra tem feito na tua vida a revolução que tem feito na minha. Mas esses testemunhos, amados, têm nos encorajado a continuar. Eu sei que no fim disso, milagres diversos terão se manifestado. Curas vão se manifestar na vida de pessoas. Pessoas que estavam presas a sentimentos errados, que provocaram doenças em seu corpo, vão ficar libertas disso por causa dessa mensagem. Essa mensagem vai correr, ela vai ser propagada, ela vai sair das quatro paredes desta igreja, irmãos, e ela vai afetar as vidas que estão lá fora. Eu creio que Deus está levantando um exército que ama. Aleluia. E estas pessoas portadoras das boas novas vão alcançar as vidas para a glória de Deus. Gostaria de saber se aqui no nosso meio alguém que ainda não entregou a vida a Jesus, fazendo dele o seu Senhor e Salvador. Se tiver algum visitante, alguém que ainda não tomou essa decisão, diante das palavras que foram ditas nessa noite, que não são palavras minhas, são palavras de Deus, você pode fazer essa decisão. Se você desejar, sai do teu lugar e vem. Vem, Ele quer derramar o amor dEle dentro de você, para que você também possa amar a outros segundo esse amor, para que você seja um canal dEle para abençoar outras vidas. Onde está você? Sai do seu lugar. Alguém aqui nos visitando, alguém que nunca confessou Jesus como seu Senhor e Salvador. Se você nunca fez essa declaração, sai do seu lugar e vem. A Bíblia diz: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Ô pastor, o meu coração está ardendo, meu coração está disparado aqui. Eu não sei o que está acontecendo comigo. É o Espírito Santo mexendo com você. Aleluia. Talvez você nem esteja aqui, esteja do outro lado dessa câmera, e esse é o seu relatório. Olha, meu coração está aqui para sair pela boca. É o convencimento do Espírito. Deus está chamando você.
está chamando você para fazer tudo novo. Aleluia! Onde você estiver, aqui ou do outro lado, se você deseja receber Jesus, simplesmente diga: Senhor Jesus, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Eu me arrependo dos meus erros, dos meus pecados, e eu creio que o Senhor morreu pelos meus pecados para me salvar. Se você crê nisso e declarou isso, a Bíblia diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Se você fez essa oração, seja bem-vindo à família de Deus. Amém, queridos? Aqui todos salvos. Ainda pode vir se quiser, pode sair do lugar e vir. Os meninos vão cantar. Enquanto isso, você reflete sobre essas palavras, reflete sobre o amor de Deus. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu, eu louvarei. Ele exaltado para sempre, exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam o teu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado para sempre, exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, tua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorifica o teu santo nome. Sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorifica o teu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu.